Olá, eu sou Roberto Magalhães, hematologista do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea de Niterói, e hoje eu queria conversar com você, paciente e família, sobre como é o procedimento de CART-cell. O que você tem que saber, né? Os pacientes agora já chegam ao consultório nos perguntando de como funciona esse procedimento, como que ele é feito, se ele dói, né? Então, muitas perguntas acontecem simultaneamente aqui no consultório e hoje eu queria conversar com vocês sobre como são as etapas, né? Então, assim, tentando simplificar o procedimento, a gente tem uma fase 1, que eu diria que é a fase de coleta de células, tá? As células que nós coletamos aqui, diferente de quando a gente está falando do transplante de medula óssea, que a gente coleta as células tronco, né, hematopoéticas, aqui a gente vai coletar os linfócitos, né? E quando a gente faz a CART-cell, os linfócitos são da própria pessoa, do próprio paciente, certo? Então, como é que funciona esse procedimento de coleta? Primeiro, no setor privado, a gente tem que autorizar o procedimento pela operadora de saúde. Uma vez ele é autorizado, a gente tem uma fase 1, que pode ser hospitalar ou não hospitalar, em que o paciente vai precisar coletar os linfócitos. Os linfócitos são coletados através de uma máquina de aférese, parecida com uma máquina de hemodiálise. Se as veias do braço forem boas, através do próprio braço é possível fazer. Se coloca aqui um pequeno catéter que a gente consegue, através de sua circulação nessa máquina, por 3 horas, a gente consegue extrair os linfócitos que nos interessam, que são linfócitos T de tatu. Então, esses linfócitos são responsáveis pela nossa imunidade celular. Então, são eles que vão ser modificados para combater aquele alvo dentro de um tumor que a gente está querendo eliminar, certo? No caso do linfoma, né? No caso do mieloma ou no caso da leucemia linfoblástica aguda, que são as 3 doenças em que a gente tem o plano de tratar com CART-cell. Então, fase 1, coleta dos linfócitos, certo? Através de um procedimento chamado aférese. Uma vez feita essa coleta, esses linfócitos eles têm que ser marcados, tá, em laboratório. Isso é feito num laboratório que seja credenciado pela empresa que faz CART-cell e pelo hospital que faz CART-cell, tá? Não é qualquer laboratório, certo? Então, são laboratórios credenciados e que passaram por treinamentos específicos para isso. Uma vez feito esse produto, ele é congelado ou ele é refrigerado e ele vai ser enviado para o exterior, para um centro que a gente chama um centro manufatureiro. O que é isso? É o centro que vai receber e vai modificar essa sua célula T, vai ser modificada, ela vai ser armada para ela ficar forte para combater aquele tumor que a gente está querendo. Porque o seu linfócito T está lá, mas ele não está com a força e com um alvo específico nele para poder ter essa atividade. Então, a gente precisa transformar ele para poder fazer esse combate. Então, essa é a fase 1. Tá? Esse processo de ir para o exterior e depois voltar do exterior para que a gente possa fazer a CAR-T demora cerca de mais ou menos umas 6 semanas. Esse ainda é um desafio, a gente espera que para o futuro a gente consiga fazer isso mais rápido ou que a gente não tenha mais centros manufatureiros no exterior, mas sim aqui no Brasil, perto dos nossos hospitais, para que a gente possa ter mais rapidez nesse processo. Às vezes as doenças não esperam tanto, e eu sei a ansiedade que todos vocês e os pacientes têm nesse momento, e a equipe médica, evidentemente, também. Então, fase 1, coleta, né? Envio para o exterior, para o centro manufatureiro e volta. O que acontece com a sua célula T lá no exterior? Acho que muitas pessoas têm curiosidade de querer saber, né? Então, na verdade, é um trabalho de engenharia genética, onde eles vão pegar em laboratório os linfócitos T e vão colocar um vírus, calma, esse vírus não vai causar problema para ninguém. É um vírus que vai levar o conteúdo genético para dentro da célula para que essa célula combata aquele alvo que nos interessa. No caso, por exemplo, dos linfomas e LLA, é o CD19. No caso do mieloma múltiplo, é o anti-BCMA, que é um alvo muito interessante nos plasmócitos. No anterior, como eu comentei, nos linfomas, o CD19, que expressa essa molécula, né? Então, uma vez isso feito,
essas células elas são multiplicadas, certo? Multiplicadas ali, elas são cultivadas e multiplicadas, são quantificadas, existe uma quantidade delas, que é a quantidade necessária para que você possa conseguir combater um tumor, e elas são novamente armazenadas, congeladas, e voltam para cá. Nesse momento, terminou a fase 1. Vamos para a fase 2, que é a fase 2 talvez é a que mais interesse vocês, pacientes, para saber como a coisa funciona. Bom, a CARTICEL ela tem que ser feita dentro de hospital. Há necessidade de hospitalização. Embora existam alguns programas, por exemplo, o programa da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que foi o primeiro a desenvolver CARTICEL no mundo, que já tem mais de 5.000 casos feitos, e eles já começaram a dar um passo num programa ambulatorial de CARTICEL. A CARTICEL, na realidade, por conta das suas complicações, que a gente vai falar sobre elas, é necessariamente um procedimento hospitalar, não é um procedimento de ambulatório. Um procedimento hospitalar. Você não vai fazer ele nas clínicas de oncologia em tratamento, mas sim dentro de hospital, certo? E nessa fase hospitalar vai durar umas 2, 3 semanas de hospitalização, para a gente já mais ou menos imaginar quanto tempo a gente vai precisar fazer. O que lembra um pouco o transplante autólogo, para quem já passou por esse procedimento, sabe do que eu estou falando. Mas é bem diferente do transplante autólogo no seu conceito, né? Então, os pacientes internam. Ao longo desse período da fase 1, fase 2, 6 semanas, às vezes as doenças não esperam, então alguns pacientes recebem o que a gente chama de terapia ponte, precisa receber algum tratamento, seja ele quimioterápico ou um corticoide, para que possa a doença ficar controlada até o momento que ela for receber a CARTICEL, porque 6 semanas às vezes é muito tempo para uma doença que está em evolução rápida. Então, é importante que vocês conheçam isso, essa terminologia de terapia ponte, que é a terapia que vai ser determinada pelo seu médico para segurar a doença até o momento em que for feita a CARTICEL. E existe uma outra coisa também, que é tempo de washout. Roberto, o que é isso? O tempo de washout que às vezes essas terapias elas modificam um pouco os linfócitos. E então é interessante que a pessoa não esteja ainda sob efeito daquela terapia. Isso tanto na fase 1 de coleta, você ter aí pelo menos umas 2 semanas o paciente estar livre de algumas terapias, assim como também antes de a pessoa se internar para receber a fase 2. Então, as terapias pontes que sejam feitas antes de fase 1 e fase 2 tem que ter um período de washout, quer dizer, de limpeza, de que a pessoa não esteja sob efeito imunossupressor de alguma coisa, certo? Então, na fase 2, começando ela propriamente dita, lembra um pouco o regime de condicionamento dos transplantes, a gente chama de esquema de linfodepleção. A gente precisa abaixar a imunidade do paciente para ele receber suas próprias células modificadas e para que essas células se expandam e migrem para os órgãos e os tumores que ela vai precisar combater. Então, durante mais ou menos uns 3 a 5 dias, isso varia de protocolo para protocolo, de produto da indústria farmacêutica para outro produto, mas em geral vai existir um esquema de linfodepleção que envolve a utilização de ciclofosfamida e fludarabina por 5 dias. Depois disso, a pessoa recebe a infusão das CARTICELs. Roberto, durante a infusão existe alguma complicação? Em geral, não. A gente pode usar alguns medicamentos pré-infusão, mas em geral os linfócitos são seus próprios, né, do próprio paciente que recebeu. Em geral, não costuma haver assim, intercorrências no momento de uma infusão, que é uma bolsinha assim, parece uma bolsinha de sangue pequenininha, onde o paciente vai receber sua infusão. Bom, passamos essa etapa da infusão. O que acontece a partir daí? Quanto tempo eu vou ficar internado? Em geral, vai ficar internado ainda sob vigilância pelo menos umas 2 semanas, tá? E algumas coisas específicas são importantes que os pacientes conheçam, porque diferente das complicações que a gente está acostumado em hematologia, no transplante, né, onde a pessoa pode desenvolver o que a gente chama de mucosite, a boquinha inflamar, ou então as taxas do sangue abaixarem e a pessoa ficar neutropênica febril, as complicações que a gente tem aqui são diferentes. A pessoa que recebe a CARTICEL, e desde o primeiro caso de CARTICEL descrito na literatura médica, isso aconteceu, existe uma coisa chamada CRS, em inglês, e no português, Síndrome de Liberação de Citocinas. O que é isso, Roberto? Isso é perigoso?
pode ser perigoso, mas é uma coisa que tem contorno e precisa ser supervisionada ao longo da terapia com Carticel. Alguns pacientes, eles começam a ter febre, uma febre que é imediata, já pode acontecer nas primeiras 24 horas depois da Carticel. Essa febre é o primeiro sinal de que a síndrome pode estar acontecendo. Muitas das vezes é confundido com infecções, a gente trata com antibióticos, colhe culturas dos pacientes, pensa que o catéter pode ter infeccionado, mas na verdade ela costuma ser uma reação do organismo quando a pessoa recebe a infusão e essas células já começam a se expandir dentro do organismo da pessoa. Então, febre é o primeiro sintoma, mas essa febre pode ser seguida de baixa de pressão arterial e de baixa de oxigenação. Talvez um pouco, se eu pudesse fazer uma comparação para você, na hora de você tentar pensar assim, o que se parece isso? Por exemplo, Covid. Lembra quando o Covid tinha algum tipo de complicação? Assim, o que acontecia? A pessoa tinha uma febre persistente, em algum momento essa pessoa passava a ter a saturação baixa. Isso era um indicador de que esse paciente tinha que ser hospitalizado. Lembram disso? A ciarese, ela lembra um pouco isso, sabe? Porque o órgão, ela dá febre, ela pode abaixar a pressão arterial e pode dar baixa de oxigenação do sangue. E aí pode ser necessária oxigenação suplementar, isso acontece num percentual, varia de produto e de doença e de carga de doença, mas pode acontecer até cerca de 60%, 70% dos casos podem acontecer a ciarese. E ela pode acontecer em graduação leve, só ter uma febre, mas ela pode acontecer também em graus mais sérios, em que a pessoa tem que ser transferida para um centro de tratamento intensivo. Roberto, 70% eu estou preocupado. Vai acontecer comigo? Olha, é prevalente, mas os graus leves são mais comuns. E a gente tem um tratamento, graças a Deus. Então, as medidas preventivas principais é usar um remedinho que é um anti-interleucina 6 chamado tocilizumab. Então, não há como fazer esse procedimento sem você ter esse antídoto dentro do hospital. E está aí um dos grandes motivos pelos quais eu comento que é um procedimento que deve ser, e reforço isso, feito intra-hospitalar. Não pode, com hospitalização e com supervisão médica em centros treinados, né, com equipe de enfermagem treinada, equipe multidisciplinar, né, bem treinada, equipe de UTI treinada, para se porventura precisar. E é um time multidisciplinar que vai atuar. Não só o time de hematologista, assim como também no transplante. A gente já está bem acostumado com isso, certo? Então, as taxas de mortalidade relacionadas a esse procedimento são baixíssimas, tá? A gente não espera isso, mas as taxas de morbidades e complicações podem acontecer, evidentemente, certo? E por isso a gente tem que ter a prevenção, tem que conhecer as complicações e tratá-las, né, sob supervisão no momento adequado para que, por exemplo, uma ciarese não evolua de grau. Então, começou a febre, a gente já pode fazer, essa febre persistiu, vai fazer a tocilizumab para não chegar aos níveis mais profundos, né, e mais complicados dessa síndrome. E a partir dessa síndrome também a gente pode ter um outro tipo de complicação novo que não é rotineiro, né, na prática do hematologista, que é a ICANS. ICANS é uma síndrome efetora neurológica que pode acontecer em alguns pacientes. E alguns pacientes podem ter desorientação ao longo do procedimento, dificuldade na grafia. Por isso, todos os pacientes escrevem seu nome todos os dias. É uma forma de avaliação, né? E claro, a avaliação dos neurologistas ao longo do procedimento é extremamente importante, né? Se o paciente já tem algum histórico, por exemplo, de doença neurológica, epilepsia ou alguma doença neurológica, é extremamente importante que seja comentado com o médico. Aliás, o mais importante nesse procedimento, como falei, eu não quero assustar, o procedimento é um procedimento seguro e a gente espera aí, né, sempre um curso, uma evolução bem favorável, mas a gente tem que se preparar bem, desde o momento pré-Carticel. Então, é muito interessante que passe por uma avaliação de um oncocardiologista junto com o hemato. É importante também que uma equipe de neurologia já conheça o paciente e visite também, esteja treinada e faça uma visita médica junto com
a equipe de hematologistas e, evidentemente, né, todo o time multidisciplinar intra-hospitalar e a instituição esteja treinada, né, no programa de CARTCEL. Bom, eu sei que é muita informação para vocês, mas espero que eu tenha conseguido passear com vocês sobre as etapas de CARTCEL. Então, lembrem da fase 1, que é a fase de coleta. Lembrem que nesse intermediário pode haver uma terapia ponte. A gente tem que ter um intervalo de washout para coleta. A gente tem um regime de linfodepressão. A gente tem a infusão das CARTCELs. E o curso de CARTCEL pode não ter complicação nenhuma. A pessoa fica só sob vigilância, mas se houver a CRS, que tem a síndrome de liberação de citocina, a gente tem um antídoto para tratar, né? E grande parte dos pacientes vão ter graus leves dessa complicação e vão ser muito bem sucedidos no seu procedimento. Tá? Com isso, eu vou deixar para vocês um gráfico aqui embaixo, um slide mostrando as etapas do procedimento disso que a gente falou, que eu acho que também uma coisa é a informação falada, outra é a informação mostrada em diagramas, que eu acho que vai ajudar a forma da sequência do raciocínio de como é feito esse procedimento. Bom, não poderia deixar de desejar saúde a todos e cuidem da sua saúde.